Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Influência da Percepção da Família no Diagnóstico Precoce do Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Conosco estão as suas autoras, as alunas do curso de Medicina da USCS, Mariana Figueira, Michele Kaori Menezes Fukuda e Paula Guiron. A orientadora dessa pesquisa de iniciação científica, a professora doutora Suzana Rosa Lopes Barrios. A pesquisa recebeu o prêmio de melhor trabalho no Congresso Médico Universitário da USCS em 2022. Só para dar uma pequena pincelada aqui no currículo da orientadora, a Suzana Rosa Lopes Barrios é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, tem especialização em Pediatria e especialização em Administração Hospitalar, Administração de Serviços de Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O seu mestrado foi na Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e o doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Ela tem o título de especialista em pediatria e é docente da Faculdade de Medicina da USP, no campus Bela Vista, desde 2018. Então, eu quero agradecer aqui a presença, professora Suzana, obrigado, trabalho muito bom, parabéns pelo prêmio para todos, né? E eu já queria embarcar na primeira pergunta, professora Suzana, assim, por que a proposta desse tema? Bom, como já é sabido, o tema do autismo tem sido muito falado e ele é muito relevante porque nos últimos anos a incidência vem aumentando no mundo. Tem dados da Organização Mundial de Saúde de que nesses últimos 10 anos, provavelmente nós dobramos a incidência em países desenvolvidos e aí a gente faz essa ressalva para países desenvolvidos, os países que fazem mais pesquisas confiáveis e com mais frequência. Então, a princípio se dizia, bom, mas é que a gente deve aprendemos a fazer o diagnóstico de autismo, então isso deve estar elevando um pouco o número de casos. Sim, também, mas não se justifica a alta incidência apenas pelo aumento do número de casos. Não sabemos exatamente ainda todos os motivos pelos quais uma para cada 36 crianças, que é mais ou menos o dado que a gente tem hoje, mais atual, são autistas. Tem aí fatores de epigenética, provavelmente, que estão entendendo bastante, e aí temos um longo caminho a percorrer ainda para ter mais certeza dos problemas. E dentro desse campo, uma das coisas que vem nos preocupando bastante, principalmente aqui no nosso meio, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, a demora para se fazer o diagnóstico, mesmo que muitas vezes as famílias, principalmente os pais, percebam que a criança não vai bem, né? Que ela é um pouco diferente, que parece que tem alguma coisa de atraso, principalmente a fala, um jeito diferente de brincar, que são as coisas que mais saltam aos olhos dos pais. E aí, conversando com a Michele, a Mariana e a Paula, elas acharam muito interessante se a gente colocasse nesta pesquisa não o foco na criança, que a maioria das pesquisas faz, mas sim o foco nas famílias, né? Para a gente tentar entender exatamente como se dá essa suspeita e se de fato existe algum atraso no diagnóstico por algum motivo específico que foi o que motivou esse estudo que ficou tão bom. É claro que é um estudo em nível de iniciação científica, a gente nem poderia ter aprofundado tanto por causa do tempo, né? E porque elas tinham um curso de medicina para fazer também, que não é pouca coisa, né? Mas aí eu queria perguntar para as três aí, quem de vocês quiser falar primeiro, por que vocês embarcaram nessa proposta? E o que chamou a atenção, né, nesse desenho da pesquisa da professora Suzana? Que na época nós fazemos parte da Liga Acadêmica da Universidade, né? E aí, conversando em relação aos temas, veio essa discussão e achamos que seria muito pertinente, justamente pelo foco desviado que habitualmente a gente está acostumado a ver, no foco nas crianças com transtorno do espectro, né, autista.
porque a identificação nos pais, baseando que as crianças são muito pequenas, né, 6 meses, enfim, seria ali, no cotidiano, que eles identificariam e poderiam levar adiante ao pediatra, né, ao especialista, para que tivesse acompanhamento adequado. Então, a gente achou que seria muito pertinente trocar a ordem, né, não analisar a criança em si, e sim quem está no cotidiano com elas, para que tivesse um prognóstico mais precoce e um diagnóstico, uma intervenção melhor. E para você, Michele, como é que foi essa experiência de pesquisar um assunto tão bacana como esse? Oi, eu queria primeiro agradecer, né, por ter chamado a gente, é uma honra muito grande, muito obrigada. E nessa pesquisa, eu confesso que eu tive mais um viés pessoal, porque na minha família eu tive um tio que era autista, ele viveu até 50 e poucos anos, o que é considerado bastante para uma pessoa que tem autismo. E eu fiquei bastante atraída pelo tema, não só pelo convívio, mas exatamente pelo que a gente estava falando, dessa parte familiar. Porque na minha família, imagina, se hoje em dia já é difícil fazer o diagnóstico, há 70 anos era pior ainda. Então, a minha família procurou vários profissionais para falar, olha, tem alguma coisa errada, eles já tinham retardo na voz, para comunicação, neuropsicomotor, tinha toda uma série de atrasos. Então, para conseguir fechar o diagnóstico foi extremamente difícil. Só deu certo quando minha família saiu do interior e veio para São Paulo. Então, acho que isso mostra também como os polos, né, os principais polos centrais, eles acabam tendo mais essa parte do conhecimento e da possibilidade de diagnóstico precoce também, que no caso do meu tio não foi possível, né? Então, ele teve uma série de atrasos mesmo. E para você, Mariana, você estava comentando aqui em off para a gente, parece que você vai para a área de pediatria, talvez seja algo bastante interessante, né, na dissertação? Sim, com certeza. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, isso nunca mudou, inclusive fiz parte da presidência da Liga por muito tempo, a doutora, inclusive, orientadora da APEN, que é a Liga de Pediatria e Neonatologia, e daí que partiu a nossa vontade, porque a gente precisava fazer uma pesquisa científica dentro da Liga. E como o tema era tão importante, a gente achou que daria para levar, inclusive, para competir no Comusques, que foi onde a gente ganhou o prêmio. É um tema muito importante, que a doutora tem um conhecimento muito abrangente, que foi essencial para guiar a gente durante todo esse percurso do estudo. Assim como a Michelle, eu também tive um viés pessoal, além de querer pediatria, eu me interessei muito pela neuropediatria, que envolve bastante essa questão do autismo, até porque na época a gente já estava passando em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Então a gente lidou com muitas crianças autistas e tivemos contato como que é o sofrimento dessa família, porque às vezes as crianças iam lá e não tinham TEA, e às vezes tinham TEA e tinha que passar por mais de um profissional para ser diagnosticado, e a gente viu esse sofrimento, tanto nosso, porque a gente não tinha conhecimento, e a gente percebeu ao longo da pesquisa, talvez, o que a gente estava errando, e esse foi um ponto crucial mesmo, a vivência da prática, né? A doutora Suzana comentou aqui no começo com a gente que talvez o índice de, né, hoje tem uma visibilidade muito grande, né, parece que a gente não sabe se tem mais diagnóstico hoje do que antigamente, por isso que tem mais pessoas diagnosticadas, ok? Né? Antes se sabia, né? E eu comentava com elas aqui antes sobre as séries médicas, né? Então a gente teve duas, pelo menos bastante famosas, que abordam a temática, né? Que é do The Good Doctor, que era o Bom Doutor, aí a tradução, e uma mais recente, que é sul-coreana, né? Que é sobre uma advogada que tem também o espectro autista, né? E como o próprio nome diz, espectro, ele pode ser amplo, né? Então, um tipo de autismo, né? A variação, me parece que também pode ser bastante ampla. Para quem não conhece a doença, o que é isso? Né? Dá para trocar em miúdo? Como é que a gente diagnostica? Às vezes não é só atraso na fala, não gostar de socializar. Como é que é isso que a gente identifica numa criança, né? Porque, na verdade, vocês queriam saber se a família já estava ligada com isso, né? Mas, como a própria Michele falou, né? Tem família que não sabe nem que existe isso, né? Como é que é? Poderia trocar em miúdo para a gente? Você mesmo disse, o autismo, o transtorno do espectro autista é o espectro, porque dentro das principais características do que a gente chama do TEA, existe uma variação grande de apresentações de cada déficit em determinado domínio, determinada habilidade. E, além disso, a gente pode dizer que os autistas, eles têm umas manifestações mais simples ou mais difíceis de observar, então seria um autista leve, até um comprometimento um pouco maior e um comprometimento extremo, seria o autista grave, né? E aí eu faço um parênteses, porque o autista grave salta aos olhos.
consultório. Então, geralmente é aquela criança que já vai com quase 2 anos para o médico, principalmente porque tem um atraso de linguagem, ou porque fica muito quietinho, ou tem um comportamento muito diferente, né? E quem acaba passando mais desapercebido é aquela criança que depois a gente pode diagnosticar como um autista leve, um TEA leve, que ele vai ter manifestações mais singelas, mas que passam desapercebidas. O que está no DSM-5, né, que é o manual que descreve as doenças psíquicas e psiquiátricas, é que o autismo ele tem 2 grandes grupos de manifestações. Manifestações na dificuldade da comunicação e interação, e aí comunicação a gente vai falar linguagem oral, e a comunicação e interação, no interagir com as outras pessoas, no gostar de estar junto, no se interessar pelo outro, né, de brincar, de conversar, olhar nos olhos, como a gente estamos aqui num vídeo, mas a gente está olhando para a câmera e preocupados em olhar um nos olhos dos outros. Então, e o outro grande grupo de manifestações é em relação a interesses muito restritos e movimentos estereotipados ou repetição de falas, como se fosse um eco, né? Que a gente chama de ecolalia. Pessoa que repete sem necessariamente dar sentido àquilo que ela está repetindo. E aquelas crianças que têm alguns movimentos repetidos o tempo todo, uma rigidez de interesses, né? Aquela criança que só fala de dinossauros, por exemplo. E depois de 3, 4 meses ela muda para vida marinha. Ou um pacientinho que eu tenho que ele gosta de falar sobre planetas e constelações e ele sabe de tudo de trás para frente, enfim. E são pessoas que quando às vezes até conversam com o outro, mas conversam sobre isso, né? Então não tem essa questão da interação. E dentro disso tem variações sobre o mesmo tema, né? Crianças que falam melhor, que falam pior, que às vezes até olham, mas desviam o olhar, que brincam quando é do seu interesse ou não brincam e por aí vai. E gostado que a gente já via isso na minha infância com alguns colegas que a gente não sabia nem por que era assim. Era o esquisito, né, da turma, né, mas era o jeito dele, né, a gente, por falta de diagnóstico. Né? O tímido, o nerd, né, só fala sobre aquilo e não quero... Então, é interessante, talvez estava na minha cara e a gente não sabia porque não tinha nome, né, talvez naquela época. Enfim. Não mas que aí... todas as pessoas, assim, sejam autistas, mas é que às vezes o autista, ele passa por uma pessoa mais inibida e perde-se a oportunidade de contribuir. Então, antes de eu chegar, agora eu vou chegar no desenho metodológico, porque a partir do que vocês fizeram, a gente vai para o campo e as meninas podem dizer como é que elas coletaram as informações. É só uma dúvida, assim, uma curiosidade aqui. Como você falou da questão do olho no olho, do tocar, né? É uma geração que tem isso aqui na frente, a tela, né? Ou o celular, né? Para esse tipo de espectro, a tecnologia ajuda? Ou piora o diagnóstico? Porque eu não sei se o cara... Eu, por exemplo, tem pessoas que na vida real são extremamente tímidas, mas quando eu abro a tela, me parece que tem uma persona então, assim, eu não quero contato pessoal, mas eu estou na tela, então eu sou um personagem. Tem alguma coisa a ver? A tecnologia identificou? Tem alguma literatura que já está vendo isso? Que eu saiba, não. Né? Pode ser uma limitação minha, mas que eu saiba, a gente ainda não tem essa questão do uso da tela como estratégia de desenvolvimento de habilidades. O que a gente tem bastante para desenvolvimento de habilidades, ao contrário, é colocar a criança no ambiente que ela entenda a importância da habilidade que ela deveria desenvolver. Então, em alguns momentos, se trabalha com a criança individualmente para que ela apreenda essa capacidade de desenvolvimento de uma determinada habilidade, que seja essa habilidade pronunciar palavras quando ela não fala, por exemplo, e em determinado momento da terapia, ela vai para um grupo para também trabalhar esta questão do outro, da interação, da troca. As telas, até o momento, são algo de grande preocupação na sociedade em geral, né? Porque ela nos afasta do outro, nos coloca num mundo não necessariamente real, né? E provoca, e dá um tempo diferente para o dinamismo do dia a dia e pode provocar outras questões de ansiedade, depressão, entre outros problemas. Eu ouvi alguém falar sobre relação à tela e família, né, que fala que distancia os próximos e aproxima os distantes, né? Esse contratempo. Bom, então vamos lá. Bom, aí a proposta da iniciação científica foi feito um projeto de pesquisa, né, pela professora
professora Suzana. E o que vocês queriam descobrir e qual foi o caminho metodológico utilizado? É claro que tem toda a parte de revisão de literatura, que isso é básico para fazer, né? Mas aí, para ir para campo, perguntar o que para quem e descobrir o quê? Como é que foi feito isso, professora? E onde foi feita a pesquisa, né? As meninas, elas foram muito ativas em tudo isso, desde a proposta do tema, né? Isso foi compartilhado, a gente discutiu bastante sobre como abordar, e a escolha final do tema veio do grupo. E a proposta, inclusive, de trabalhar com os pais da forma como foi trabalhado, também foi uma decisão no meio de uma pandemia que a gente não tinha como conversar com as famílias, né? Nós temos uma clínica numa determinada cidade aqui da grande ABC, que ela tem aí uma expertise no trabalho com autistas e é muito solícita quando a gente busca uma parceria para as nossas iniciações. Já foram feitas algumas iniciações lá. E aí foi feito o convite para as famílias e a partir daí as alunas elaboraram um roteiro de entrevistas e foi conversado com as famílias sobre o que se pretendia investigar no estudo. Ok. E foi feito, achei que não era um questionário, era uma entrevista. E essa entrevista foi feita a quantas pessoas? Ou quantas famílias, né? Cerca de 30 famílias responderam, né? E como a ideia era entrevistar os pais, só que no meio do caminho tinha uma pandemia. E mudou tudo. E aí foi feita uma adaptação para que a gente não perdesse a oportunidade de desenvolver o estudo, e foi feito e transformou-se o roteiro de entrevista no roteiro do Google Forms e foi encaminhado para as famílias. A gente teve aí 71 respostas, e uma delas a gente acabou excluindo, porque foi a única menina de todo o grupo, então acabou que ficou muito difícil a gente tomar decisões em relação ao único representante do gênero, do sexo feminino, né? Mas acho que elas podem falar bem melhor disso do que eu. Então tá bom. Então, meninas, quem de vocês fala aí primeiro? Eu posso falar, porque essa parte do Forms fui eu que acabei organizando. Então a gente começou com um questionário que nós 4 sentamos e falamos, ok, o que nós vamos perguntar, como que a gente vai montar. A gente acabou dividindo esse questionário em 4 etapas. A primeira é a apresentação, né, a identificação da família com a criança, para a gente conseguir ter um acesso a eles, então telefone, e-mail, e um termo de consentimento para saber se eles autorizavam ou não a gente usar eles em pesquisa. E aí a gente subdividiu em 2 espécies, em 2 temas, em 2 blocos principais. Eles respondiam à primeira etapa e dali a gente direcionava para saber se quem suspeitou primeiro do diagnóstico foi o pediatra ou se foi os familiares. E para nós, o que a gente já estava esperando, que a maioria dos familiares responderam que quem suspeitou foram eles e não os pediatras. Então, a grande maioria acabou sendo direcionada para esse bloco. E aí depois a gente fez um último bloco que juntava e amarrava tudo para saber quantos profissionais precisou buscar, quais foram os principais problemas enfrentados. E aí o que a gente ficou bastante chocada é que, para conseguir o diagnóstico definitivo, a maioria procurou mais de 3 profissionais da área da saúde. Então, assim, o diagnóstico da maioria das crianças foi a partir de 2 anos, sendo que deveria ter sido o diagnóstico antes dos 2 anos para conseguir ajudar no processo neuropsicomotor da criança mesmo. Então, a gente viu a realidade ali mesmo, né? E para as outras 2 também, que outro profissional está envolvido no diagnóstico? Eu sempre ouvi falar que quem dá o laudo é um neuropsiquiatra ou psicopedagogo, enfim. É o próprio médico que dá o laudo? Talvez aí a necessidade de procurar outros profissionais de saúde? O que vocês viram nisso aí? Ou vocês podem me explicar? Na nossa pesquisa, a gente incluiu não só os médicos e a família, como também professores e até outros familiares, porque a gente sabe que a criança normalmente é criada por pai e mãe, mas pode ser por avós. Tem os cuidadores principais. Então, tem outros membros da família que podem ter feito esse diagnóstico, né, essa suspeita do diagnóstico. E os professores também, hoje em dia, eles dão cartinhas pra gente, até na UBS, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo com a criança. Psicólogos também podem dar e outros profissionais da saúde. O diagnóstico, ele vem, de fato, do médico. Só que, muitas vezes, a desconfiança, a suspeita, vem de outros profissionais. Então, a gente direcionou, como a Michelle disse, por esse bloco, a partir de quem poderia ter dado. Teve famílias que disseram que foi professores. Teve gente que falou assim, foram avós. Então, nem sempre são os pais, porque a gente sabe que hoje em dia, século XXI, tá todo mundo
trabalhando demais. Então, depende com quem a criança fica, quem observa mais esse comportamento dela. Alguém me falou, acho que foi uma entrevista na Rádio Bandeirantes que eu acompanhei, que o período da pandemia foi um momento em que os pais tiveram mais contato com os filhos, porque todo mundo teve que ficar em casa, não tinha para ir para a escola. E a partir daí, comparando o coleguinha, né? Nossa, mas meu filho não está fazendo isso e o outro está fazendo, sinal que tem alguma coisa aí. Você viu alguma coisa assim, Paula, nessa hora das entrevistas? Aí surgiu isso a partir da entrevista? Não, na nossa entrevista não teve nada assim que relatou em que a pandemia foi um período de mais inclusão e tal. Não teve nenhum fator relacionado a isso. Mas o que a gente identifica é que os sintomas, eles são mais visíveis, né? Essas características da criança com espectro. Varia dos 6 meses até os 2 anos de idade. E hoje em dia, geralmente, o diagnóstico é feito a partir do 4º ano de vida. Então, é muito tardio, né? E como a Michelle citou, no nosso trabalho, a maior parte dos trabalhos das respostas foi que as pessoas que não tiveram o devido encaminhamento ou um profissional ali qualificado para já fechar um diagnóstico precoce, teve esse diagnóstico só após os 2 anos. E já a pequena parcela que teve um direcionamento, teve uma orientação adequada do profissional, que tinha a capacidade, né, ali de identificar precocemente, já teve o diagnóstico no mesmo ano em que esses familiares levaram essas características, né, diferentes do desenvolvimento da criança. Mas em relação à pandemia não foi abordada, não teve essa análise, essa correlação. Doutora Suzana, a gente sempre sabe que pesquisa, ela parte de uma hipótese, né, que essa hipótese pode ser comprovada ou pode ser refutada, né? No caso, esses achados que as meninas colocaram aí, que foi revelado a partir das entrevistas / questionários com as famílias, alguma coisa te surpreendeu ou já era assim, eu já imaginei que fosse isso? A nossa hipótese é que, de fato, porque nós já sabíamos que o diagnóstico no Brasil ele se dá em média entre o 4º e o 6º ano de vida, e que as crianças já podem apresentar alguma manifestação ainda no 1º ano, e principalmente a partir do 2º ano, quando tem aí uma certa mudança na estrutura do cérebro, que pode provocar também que ela tenha perda de habilidades, e isso já é o suficiente para diagnosticar o autismo. Aquela mãe que chega e fala assim, meu filho falava, agora parou de falar, ou meu filho brincava desse jeito, agora ele não brinca mais. Então, basta isto para que a gente já suspeite. Então, o que nós queríamos era, dentro de uma população sabidamente de TEAs, né, já diagnosticados, como isso se deu e quais foram os óbices para esse diagnóstico, né? Que ia ser atrasado, provavelmente nossa hipótese era essa mesmo, mas a gente tinha intenção de entender o motivo, né? Quem que de fato chamou a atenção, se as famílias, porque a gente podia ter tido um outro resultado, o pediatra acompanha, faz a puericultura e tem uma resistência familiar em aceitar. Isso também acontece, mas o que nós observamos é que, em que pese que alguns pais têm essa dificuldade de aceitar que seu filho não é o que todos nós desejamos dos nossos filhos, né? Que seja lindo, saudável, bem-sucedido, né? É difícil aceitar que as famílias se deparem com esta informação tão dolorosa, né? Mas o que nós encontramos de fato que não, que muitas vezes as famílias provocavam os profissionais e havia uma certa dificuldade de aceitação, de suspeita e de encaminhamento. Então, quando a gente fala que passou-se por mais do que 3 profissionais, é que antes não houve acolhida à suspeita das famílias. Porque a partir do momento em que há acolhida da suspeita da família, e o pediatra mesmo tem capacidade de dizer, sim, ele tem características de autismo, vou encaminhar para um neuropediatra, porque eu não tenho habilidade com isso, tudo bem, mas ele já está fazendo algo. O duro é quando a gente passa por 1, por 2, por 3, e é o 3º ou 4º, e aí já se passaram meses, anos, e existe todo um prejuízo para a criança. Então, agora, como é que, assim, é claro, talvez vocês não tenham a resposta de 1 milhão que eu vou fazer, né, mas assim, da pergunta de 1 milhão, mas assim, como minimizar isso? O que a gente, porque a Michelle até deu testemunho aí, né, do problema da família não estar próximo ao local de privilégio, que vocês fizeram uma pesquisa no local, assim, né, na área urbana, né, com muitas faculdades de medicina próximas, talvez as famílias tenham um convênio, né, não dependam só de uma consulta no SUS para chegar no especialista e o tempo vai passando, né? Como é que a gente faz para melhorar isso? Mais educação para a família ou mais carga nas costas dos profissionais de saúde, que tem que ficar mais ligados aí para identificar? Tem como equalizar esse problema? Vocês acham? A nossa sugestão
até que foi a nossa conclusão do trabalho, foi com que as faculdades de medicina e os serviços de saúde, eles fizessem um investimento maior para capacitar melhor esses profissionais, porque a gente identificou que, na verdade, os pais traziam essas alterações, essas percepções do cotidiano, e os profissionais, muitas vezes, que a gente teve algumas respostas, falando que, tinha que esperar um pouco mais, vamos aguardar um pouco mais, e às vezes eles já traziam identificações de coisas que já surtiriam uma chamada de atenção, né? Então, desde a nossa formação profissional, assim, como médico, não a especialização, nós, estudantes, já termos um acesso, né, maior, um aprofundamento maior no tema, e também os próprios profissionais de saúde que já atuam por aí, não somente os médicos, né, enfermeiros, psicólogos, para que todos os profissionais estejam melhor capacitados, para que tenham um melhor acolhimento, como a doutora falou, por parte dessa informação trazida pelos pais. Então, a nossa sugestão seria um melhor investimento e capacitação dos profissionais, desde a formação médica e até os profissionais que já atuam. Uhum. Bom, eu queria encerrar para falar um pouco agora da premiação, né? Claro que vocês não fizeram uma pesquisa para ganhar um prêmio, mas vocês ganharam um prêmio porque fizeram uma pesquisa, né? Então me parece que foi bem relevante. A professora Suzana provavelmente já estava lá achando que ia dar, né, professora Suzana? Porque professora, a gente sempre compara o nível das pesquisas, a gente sabe o que está rolando aí, né? Então, se ela tinha um feeling que dava, é sinal que dava. Mas para vocês foi uma surpresa receber esse prêmio, e em que isso impacta no currículo de vocês? A gente já sabia, na verdade, quando a gente concluiu o trabalho, e a nossa iniciação tinha potencial, muito potencial, mas acho que foi um momento específico que caiu mais a nossa ficha, que no momento que a gente foi apresentar, no caso a Paula apresentou nosso trabalho lá no Comusques, a gente ouviu a apresentação de todos os outros trabalhos que também estavam competindo. Primeiro a gente passou por uma triagem, né, que foram só selecionados, se não me engano, 10 trabalhos, e desses trabalhos só apresentaram uma quantidade muito grande, apresentou uns 10. E aí a gente já falou, nossa, o nosso está no meio deles, então a gente tem um potencial muito grande mesmo. Aí chegou o momento da apresentação dos outros e a gente falou, nossa, o nosso trabalho é bom. A gente via a banca falando críticas construtivas para cada um, e a nossa recebeu, assim, uma crítica que foi super delicada, muita postura mesmo. Falou assim, nossa, mas é um detalhe que dá para conseguir colocar no trabalho muito tranquilamente. E aí deu para ver que a gente tinha uma grande chance de estar pelo menos no top 3. Eu acredito que o top 1 foi o melhor de tudo, surpreendeu todo mundo. E enquanto o que deixa a gente mais feliz é que essa pontuação que a gente ganhou vai refletir na residência, porque isso conta para o nosso currículo. Não só ter feito a iniciação, porque isso já conta muito, mas ganhar um prêmio conta demais também. A Mariana estava certa, né? Nós passamos por uma triagem, mas foram selecionados apenas 5 para fazer a apresentação oral. No dia eu apresentei, né, fiz a apresentação do nosso trabalho, e realmente, quando teve o retorno da banca, fizeram questionamentos, apontaram algumas questões, mas a gente já tinha de prontidão as respostas, mesmo na apresentação ou na minha argumentação no momento, porque realmente, de fato, foi um trabalho em equipe muito estruturado, né? A gente foi um trabalho de muita dedicação, a orientação da doutora Suzana, o nosso empenho em realizá-lo, e a partir da apresentação naquele dia, o que me deixa muito feliz, a gente já tinha uma ideia do potencial, né? E eu acredito que também a apresentação impacte também as respostas, né? Toda essa preparação, e ali a gente estava com tudo na ponta da língua, de maneira muito afiada, o que ajudou bastante. Tivemos essa crítica sutil, implementamos, né, para a conclusão, mas o que ali a gente já conseguia enxergar que pelo menos um top 3 a gente conseguiria obter, né? E aí, quando veio o top 1, isso foi uma realização muito grande, uma felicidade imensa mesmo. É muito emocionante pra gente, porque requer muito tempo, muito esforço. E é o que a Mariana disse, tem um impacto muito grande realizar trabalho científico, né? Porque não é todo mundo que realiza, tem todo um edital, a gente passa por processos, então já fica um nicho um pouquinho menor. E a partir dali, ter uma premiação de fato para a residência, para a pontuação, para o nosso currículo, faz total diferença. Só complementando o que as meninas falaram, quando a gente terminou o trabalho, a gente se sentiu muito orgulhosas. Todo mundo, eu acho que foi o sentimento de tipo, nossa, missão cumprida, o filho nasceu. Quando a gente inscreveu o trabalho lá na Comusque, a gente estava com expectativa de que ele seria aceito. E aí ele foi aceito. E depois teve a nova expectativa de que estaria entre as apresentações. Então a gente foi escalonando esse sentimento, né? De tipo, opa, acho que tá chegando perto, acho que tá chegando perto. E
realmente na apresentação foi muito boa a apresentação da Paula, e a doutora já tinha orientado a gente de uma maneira muito eficiente sobre possíveis questões que pudessem ser levantadas. Então, nós pensamos em várias possibilidades de respostas. Talvez isso tenha sido um diferencial muito importante, essa assistência da doutora Suzana para o nosso trabalho. E uma coisa que chamou bastante atenção foi que, após o término da apresentação, os professores começaram, a bancada começou a levantar a mão porque eles tinham perguntas para nós. Foi o único trabalho que chegou a receber perguntas, porque a bancada ficou interessada mesmo no assunto, no que tinha sido feito, porque os demais trabalhos, dado o período da pandemia, acabaram ficando mais focados em revisão sistemática. O nosso foi o único que foi para campo ainda, mesmo dadas as limitações da pandemia. Então, é um orgulho muito grande e só agradecimentos para a doutora por ter ajudado a gente em todo esse processo. É claro, vocês produziram conhecimento novo, isso tem uma relevância enorme. Mas, doutora, ninguém está nos ouvindo, só entre nós dois aqui. Dá uma pontinha de orgulho, não dá? Quando a gente orienta um trabalho assim bem bacana, com um time bem entrosado, não dá? Eu tive um grande prazer de trabalhar com elas, porque ao longo de todo esse tempo, foram quase 2 anos, nós começamos a conversar sobre a pesquisa um ano antes da submissão. Então, teve uma decisão muito amadurecida em relação ao tema, a amostra, como fazer, o que perguntar, o que observar. Então, foi feito um estudo muito aprofundado e a gente pode contar umas com as outras o tempo todo, né, de forma muito responsável. Então, esse trabalho ele foi bem amadurecido, bem trabalhado, e esse prêmio foi mais do que merecido. Em que pese que a gente sempre fica com uma pontinha de preocupação quando vai para a competição, né? Porque havia trabalhos muito bem qualificados, extremamente relevantes para o momento que a gente estava vivendo também. Então, foi um páreo duro, cabeça a cabeça ali, e foi muito, muito bom, né? Ter essa recompensa por esse trabalho tão árduo de tanto tempo, merecido. Claro. Para encerrar, alguma pergunta que eu não fiz, que vocês achariam importante eu ter feito, que vocês gostariam de responder? Só uma observação, claro. E aí dando um spoiler para as próximas. Então tá bom. Claro, por favor, vamos continuar. Quando você comentou conosco que, bem, então, o que seria interessante propor, né, para que a gente tenha um olhar mais acurado sobre essas crianças e que elas também explicaram as conclusões a que nós chegamos, e agora a gente está também olhando por um outro ponto de vista, né? E como vocês bem colocaram aqui, passado este momento de pandemia, as crianças voltam a sair de casa e voltam a ficar na escola, aí, horas a fio, às vezes período integral, muitas vezes 10, 12 horas na creche, nesse momento importante da gente fazer o diagnóstico. Então, agora nós estamos olhando para as professoras. Estão as professoras qualificadas para ter este olhar mais apurado em relação ao neurodesenvolvimento dos seus pequenininhos, né? Como que a professora pode contribuir também para que as famílias se deem conta ou para interagir com os médicos em relação ao melhor prognóstico para essas pequenininhas, né? Então, acho que daqui a 1 ano e meio nós vamos ter essa resposta. Que ótimo. Então, o conhecimento nunca para, isso é interessante. Então, parabéns para todos os envolvidos aí no projeto. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.